Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista Independente de Bonfim Paulista, meus amigos que nos acompanham em nosso canal do YouTube. Grande alegria trazer a palavra de Deus para vocês. Nessa manhã, Deus me deu uma palavra intitulada Escada da Fé. Assim como um trabalhador sobe uma escada, degrau por degrau, o Filho de Deus também passa por algumas etapas na vida para atingir a maturidade cristã. Maturidade cristã é o processo do trabalhar de Deus em nós, seus filhos. Porque Deus tem um objetivo para cada um de seus filhos, que é nos transformar à imagem de Jesus Cristo, a estatura do homem perfeito. Então, eu estou pregando hoje que a vida terrena de uma pessoa que deseja se relacionar com Deus, o Criador, passa por algumas etapas. Quais as etapas que alguém precisa passar para ter comunhão com Deus? Hoje, aprenderemos 3 etapas que todos os filhos de Deus precisam passar nesta vida. A primeira etapa que o Filho de Deus passa é conhecer a Deus. Nós vamos ver 3 passagens, uma no Velho Testamento e 2 no Novo Testamento, sobre o fato do crente, do cristão, conhecer a Deus. Veja a importância disso. Em Oséias, eu estou lendo para você o capítulo 4, o versículo 1, e depois eu vou pular para o versículo 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Está vendo a palavra conhecimento aí? Agora o versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus tem uma mensagem muito importante aqui para Israel. Por isso esse chamamento, ouvir a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra. Não é qualquer pessoa que está falando. É Deus que está chamando o seu povo a uma reflexão. E quem vai falar aqui é o Senhor, grandioso, Criador do céu e da terra, Deus tremendo. Que temos por revelação que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Deus diz que tem uma contenda com os habitantes da terra. Essa palavra indica uma guerra, uma luta, um litígio, uma disputa, uma controvérsia judicial. Deus tem com o homem, com o ser humano. Em especial aqui, com Israel, mas Deus diz aqui os habitantes da terra, generalizando. E aí então Deus proclama 3 motivos, mas nessa manhã eu estou destacando apenas um.
que não há verdade, também poderia ser traduzida essa palavra por fidelidade. Você que me ouve é fiel a Deus? Isso é muito importante. Eu não vou tratar desse assunto hoje. Nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Irmãos, o conhecimento de Deus aqui que ele está falando é o sentido de um conhecimento íntimo, não um conhecimento de ouvir dizer. Um conhecimento que, por saber quem é este Deus, você o honra, você o obedece, você decide fazer a sua vontade. E quando a pessoa não conhece a Deus, o resultado final disso é destruição. Porque tu rejeitaste o conhecimento, diz Deus. Porque lhe faltou o conhecimento, o meu povo foi destruído. Quem não conhece a Deus será destruído. Na verdade, essa é uma das finalidades do sistema mundial criado para corromper o ser humano. E isso pelo príncipe das trevas, pelo príncipe deste mundo. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a pessoa que não conhece a Deus, que não se interessa a Deus, que não busca a Deus, que ignora Deus, o Criador, que é visto em tudo, que a glória dele se mostra nos céus, no sol, na criação, essa pessoa será destruída. Aqui nesta terra, em última análise, na condenação do fogo eterno, que foi preparada para o diabo e seus anjos, mas ali também todos os homens que não conhecem a Deus passarão a eternidade. E veja que a consequência de rejeitar conhecer a Deus é também sofrer a rejeição de Deus. Quando a pessoa rejeita, Deus também vai rejeitá-la. Olha que situação triste. Quando Deus, isso está lá escrito em Romanos capítulo 1, Paulo trata disso. O homem rejeita Deus, o homem é ingrato a Deus, não dá graças a Deus. Então Deus o abandona à sua própria sorte. Essa é a pior situação que uma pessoa possa estar. Abandonada por Deus, porque ela o rejeitou primeiro. Você está entendendo? Isso é muito triste, né? Agora, nós vemos em Oséias, no versículo 6, que conhecer a Deus está relacionado à lei de Deus. Eles esqueceram da lei de Deus. Eles esqueceram da palavra de Deus. Eles não se importaram com a revelação de Deus, que é a Bíblia. Cada pessoa aqui que me ouve, eu quero declarar para você que o Criador do céu e da terra, grandioso em milagres, o Senhor dos exércitos, ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Em João 12:48, nós vemos que Deus vai julgar conforme a palavra dele, não é o que eu acho. Não é o que aquele homem acha, aquele teólogo, não é o que essa religião, essa denominação, essa prescreve, não é. O julgamento do juiz eterno será segundo a palavra dele. E essas pessoas aqui se esqueceram da lei de Deus. Então, se você quer aprender a Deus, vai na fonte. Estude a Bíblia e você vai ver que ela é a palavra de Deus perfeita, inerrante, que há provas inequívocas, que ela é milagrosa, ela é fruto de milagres. A Bíblia é a palavra de Deus e isso é comprovado. Agora você tem que, para tirar essa dúvida, você tem que estudar, você não pode se esquecer dela, né? Então, crente no Senhor Jesus que me ouve, dê importância à palavra de Deus, porque Deus dá importância para ela. E esse povo aqui esqueceram da Bíblia.
foram esquecidos por Deus. Mas eu quero destacar aqui no Novo Testamento, a primeira passagem, o início da segunda carta de Pedro. Pedro, ele dá muita ênfase na palavra conhecimento nessa segunda epístola, porque ele vai tratar de falsos mestres, né? Que estavam entrando naquela comunidade cristã e eles estavam correndo riscos. E Deus diz, Deus, por meio do apóstolo Pedro, destaca o conhecimento, a importância de conhecer a Deus, a palavra de Deus, na segunda carta de Pedro. E por 16 vezes, Pedro, nessa pequena carta, ele usa a palavra conhecimento. Vejam só os primeiros 3 versículos de 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Irmãos, essa fé que os crentes alcançam é preciosa, como diz Pedro aí, porque alcança a vida eterna. Talvez você que está me ouvindo aqui tenha uma perspectiva de mais 30 anos de vida, mais 40, mais 60. Mas Deus quer te conceder uma fé preciosa para produzir em você, para dar a você vida eterna. Que é isso que o crente ganha quando deposita sua confiança na obra salvadora de Jesus Cristo. Mas olha só, como que essa vida eterna vem para o crente? Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus é justo. Deus não é só amor. Se uma pessoa chegar diante de Deus, ela nem consegue, mas se isso fosse possível, na porta do céu, Deus, em hipótese alguma, permitiria ela entrar suja com os seus pecados. E a Bíblia diz que todos são pecadores. Porque Deus é justo, esse é um atributo de Deus. Agora, se todos são pecadores, como Deus salva alguns e outros não? Como é a sua justiça? Se ele é justo, porque Deus é amor, sim. Mas ele também é justiça. E como que ele demonstra a justiça dele? Como ele salva o pecador e ainda assim permanece justo, um juiz perfeito, um juiz que aplica equidade? Como? Irmãos, o homem é pecador, todo homem, perdido em seus delitos e pecados. E disse Deus, desde lá do Gênesis, que a pena do pecado é a morte física, em primeiro lugar, a primeira morte, e a morte espiritual, chamada na Bíblia de segunda morte. A morte significa separação. E a morte espiritual é separação para sempre de Deus. Essa é a pena para o pecador, uma pena capital, uma pena de morte. Por isso Deus teve que se fazer homem, porque não havia nenhum justo, nenhum perfeito aos olhos de Deus. E Deus se fez homem e veio pagar a nossa pena. E Deus, Jesus Cristo, morreu naquela cruz, pagando a pena do pecador. E assim como Adão e Eva foram separados de Deus, pela fé na palavra do diabo, eles não obedeceram a Deus, eles não creram em Deus, eles não confiaram em Deus, e eles comeram a árvore, o fruto da árvore, que Deus disse que era proibido comer. Então eles tiveram fé na palavra do diabo, da serpente, e foram condenados por isso. Agora,
Deus providenciou a salvação para todos os seres humanos, a vida eterna para todos, porque Ele é um Deus amoroso também. Como? Pagando a nossa pena. E assim como Adão e Eva e todos os homens foram condenados pela fé na palavra do diabo, da serpente, hoje você pode ter vida eterna se você crê na palavra de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é Deus eterno, é Deus com o Pai, e Ele morreu e pagou a sua pena de morte. Mas Ele não é um Deus morto, Ele não está naquela cruz, Ele ressuscitou, porque a pena de morte é para pecadores e Jesus nunca pecou, Ele é Deus todo santo, Ele ressuscitou, o Pai ressuscitou o Filho de dentre os mortos, e hoje Jesus Cristo tem todo o poder, toda a autoridade para salvar, para dar vida eterna, para libertar dos seus pecados toda pessoa que com fé, com arrependimento, clama a Deus por perdão dos seus pecados e pede, implora e invoca Jesus Cristo, pedindo perdão e a vida eterna. E Jesus diz assim, por meio do apóstolo Paulo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:3. E olha só que Pedro deseja para os crentes graça e paz. A graça é um favor imerecido. Irmãos, Deus é gracioso. E isso significa que Ele nos concede bênçãos não porque nós merecemos. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas é o atributo dele, de favorecer, de abençoar, de agraciar, sem que a gente mereça. E a paz, que Pedro declara aqui na saudação, é uma referência, é uma reminência à saudação oriental da Shalom. Aquela paz perfeita, aquela paz completa em todos os sentidos, a paz com Deus. Porque o homem está separado de Deus. O homem está em contenda de Deus, como disse Oséias. O homem está sob a ira de Deus. Mas Pedro quer a graça e a paz. Para você que me ouve, paz com Deus. Paz no meio da guerra. Tranquilidade no meio das provas. Como isso acontece? Ele revelou aqui, né? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e amigos, não esqueça. A palavra conhecimento na Bíblia, você pode ver isso lá em Gênesis 4:1, é um conhecimento íntimo. É assim que a gente tem a paz de Deus. Quando você se relaciona com Deus. Quando você conhece Ele com a intimidade de um homem e uma mulher. Em Gênesis 4:1, a palavra de Deus diz assim, nesse exemplo que eu quero dar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Deus quer se relacionar conosco intimamente. E isso só é possível. O primeiro passo é você receber Jesus Cristo. Crer nele, se arrepender dos seus pecados, clamar para ele te salvar. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. É Jesus Cristo, não há outro nome dado entre os homens, debaixo do céu, que alguém possa ser salvo. Não há. E Jesus, por seu divino poder, conduz para os crentes tudo o que é necessário para esta vida. E uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Deus concede tudo para vivermos piedosamente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, é os últimos versículos da epístola. Olha só como Pedro termina. Ele começa com conhecimento e termina a epístola destacando o conhecimento também. Vejam. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis
Sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Guardai-vos. O crente deve se manter firme na sua fé, na sua doutrina, seguindo a Cristo. Guardai-vos dos ensinos dos homens abomináveis. E isso é a palavra de Deus. Fique firme nela. E a exortação, o encorajamento aqui de Pedro é: cresça na graça. Cresça no conhecimento, meu irmão, de Jesus Cristo. A melhor defesa para o crente é o ataque. A vida não é estática. Devemos avançar para não retroceder. Avance no território do inimigo para ele não entrar dentro da sua vida. Crescer na graça. Que graça é essa? Crescer na graça de quem? De Jesus Cristo. O que significa crescer na graça? Irmãos, a graça de Deus é a atitude voluntária do Pai ter concedido o Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós. A graça de Cristo é a renúncia de Jesus em ter deixado a sua glória no céu e se tornar homem, encarnar e morrer, se humilhar até a morte de cruz para nos salvar, nós que não merecemos a vida eterna. Essa é a graça de Cristo. E o crescer na graça de Cristo tem dois aspectos. Quando você conhece a Deus, quando você conhece a Jesus Cristo, você se aproxima da cruz. E ali você, então, entende toda a obra maravilhosa que Jesus nos fez, ou começa a entender. E ali você tem gratidão. O crente tem que ser alguém grato por ter a vida eterna dada sem merecer a Deus. Então esse é o primeiro aspecto de crescer na graça. É você entender a obra do Salvador Jesus Cristo e crescer em gratidão a Ele, cada vez mais. E, consequentemente, você vai fazer aquilo que Ele manda, que é amar o próximo, que é ser gracioso com o próximo. Pessoas que não merecem, você vai favorecer, você vai abençoar, você vai ajudar, você vai perdoar. Isso é crescer na graça. Não é como diz alguns, né? Crentes não tradicionais, que crescer na graça é crescer nos dons do Espírito. Não tem nada a ver. É você crescer em gratidão para com Jesus e crescer isso é amar a Deus, e você crescer em ser gracioso para com o próximo. Isso é amar o próximo. E aí a palavra de Deus também nos ensina a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Em ambos os temas, graça e conhecimento, Pedro está se referindo a Jesus. Então, cresça em conhecimento no que diz respeito ao Salvador. Pedro termina a sua epístola com um desafio à conquista espiritual através do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo se apresenta como um amigo. Jesus Cristo se apresenta para os seus discípulos como um irmão, como um amigo, como pai. Olha só. Como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós temos que crescer no conhecimento, na amizade com o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso é possível por meio da palavra de Deus, né? O estudo, a dedicação à palavra de Deus, como nós vimos em Oséias. Então, conhecer a Deus envolve a etapa para o crente, né, para a pessoa se relacionar com Deus, em primeiro lugar, envolve conhecer a Deus. Mas outra atitude fundamental é o confiar em Deus. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Vocês que nos ouvem em Bonfim Paulista sabem que esse é meu versículo predileto. Eu creio que esse versículo resume bem a Bíblia. Confiar em Deus é a segunda etapa
Primeiro passa pelo conhecimento. E veja que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a condição essencial para agradar o Senhor. É necessário, diz o texto, é absolutamente preciso, é essencial, é indispensável, que senão é aquilo que você não pode evitar, é imprescindível, é inevitável, é forçoso. Se alguém quer agradar a Deus, tem que ter fé em Deus, tem que confiar nele. Tem que crer, em primeiro lugar, é dois aspectos da fé aqui, que ele existe. Deus é real. Ele não é um personagem mitológico. E porque ele existe, ele intervém em nossa vida. Ele existe como a Bíblia fala que ele é fiel, ele cumpre as suas promessas. Então, quando você está passando pela luta, pela prova, você demonstra que crê que Deus existe se você ora. A falta de oração é a maior evidência de alguém que crê da boca para fora em Deus. Porque quem ora está demonstrando que acredita que Deus existe e que Deus é poderoso para resolver o seu problema. E ele é galardoador. Ele é gracioso, como nós já vimos anteriormente, ele favorece sem nós merecermos. Ele tem prazer em abençoar, em recompensar. Ele é benigno, Deus não é mau. E você tem que crer que ele existe e que ele é galardoador. Mas galardoador de quem? Dos perfeitos? Dos todos santos? Não! Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele é galardoador dos que o buscam. Como uma pessoa busca Deus? A pessoa busca Deus de joelho no chão. A pessoa busca Deus quando vai ao culto do Senhor Jesus, vai ouvir a palavra de Deus. A pessoa busca Deus quando vai para a Bíblia em seu momento individual. Você busca Deus? Porque se você busca, crendo que Ele existe e Ele é galardoador, Ele vai te abençoar. Porque Ele é fiel, é impossível falhar a palavra de Deus. Em Salmos 37, eu quero ler para você, do versículo 4 ao 7, primeira parte, nós temos um pouco disso, dessa fé. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Olha só. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Deleita-te também no Senhor. Essa é a fé de quem se alegra até nas dificuldades. Eu não estou falando que é fácil isso. Eu estou falando que é um crescimento. E que a gente chega lá quando a gente busca. Você está passando pela prova, está passando pelo deserto, mas a sua fé no seu Deus, que não cai nenhuma folha, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam a Deus. E aí então você se alegra no Senhor, no meio da prova. E quando acontece isso, Deus concede os desejos do teu coração. É lógico que os desejos do seu coração, quando você chega nesse ponto, vai ser a vontade de Deus na sua vida. Então, Deus vai conceder. Mas o versículo 5, um versículo muito conhecido, entrega o teu caminho ao Senhor. O verbo entregar aqui tem o significado de rolar. É a ideia de deixar rolar seu próprio peso sobre alguém, sobre Deus aqui no caso, para longe de você. O verbo entregar aqui está no piel. É um verbo, a ideia de entregar tudo, com ênfase, muita entrega, total entrega ao Senhor. Todo o seu problema, todo o seu caminho, toda a sua vida será entregue para Deus, de forma concluída e acabada. A entrega é total, não sobrando espaço para você fazer mais nada. É esse o significado de entregar aqui no Salmo. E essa é uma ação
que o sujeito tem que praticar. Na voz ativa, isso significa que é você que tem que entregar. E essa ação, quando você faz isso, vai ser didática, vai ensinar outros a praticarem o mesmo. O verbo aqui, um próximo verbo, além de entregar, é confiar. É a confiança, tem que ser em Deus, não em si próprio, não nas suas forças, não nas forças de outro homem. É confiar no que Deus prometeu, nas suas promessas. E Deus nos dá ricas e preciosas promessas. Por exemplo, ele promete, em João 12, ele promete honrar aqueles que o servem. Olha que interessante, que promessa preciosa. E quando você confia e entrega, Deus faz. E é bom que Deus faz, porque Ele sabe como fazer. A gente não sabe. O texto prossegue dizendo: descansa no Senhor. Não se preocupe, não se estresse, não trabalhe, não maquine, porque você entregou e agora você está descansado e esperando nele, esperando o tempo de Deus. Talvez seja todas essas três questões, né? Entregar, confiar e esperar. Não é fácil. Eu sei disso porque eu sou homem, né? Mas é a palavra de Deus. Vamos buscar isso, vamos praticar, vamos confiar no nosso Deus, que até morreu por nós. Eu vou terminar essa mensagem por aqui, nesses 2 primeiros pontos, né? Na escada para a maturidade. E eu destaco para você que as etapas para uma vida piedosa envolvem, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Então, decida. Eu estudarei a palavra de Deus para conhecer a Deus. A palavra de Deus nos ensina que a segunda etapa de um crente é confiar em Deus. E isso só é possível quando você entesoura a palavra de Deus no seu coração. E aí você confia em Deus, que Ele vai cumprir aquelas promessas da palavra dele. Deus os abençoe, meus irmãos e amigos. Busque conhecer a Deus. Busque confiar em Deus. E Ele vai te honrar. Que a graça e a paz do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês.